Gestão e venda para todos. E quando eu digo todos, é todos mesmo. A gente vai falar aqui um pouquinho com uma pessoa super especial que vai trazer bastante conteúdo aí para vocês que estão precisando aprender a como trazer gestão aí para os seus negócios. Eu sou Rick Hudson. Eu sou Vitor Grimaldi. E esse episódio, assim como todos os outros, não contém milagres. Gestão e venda para todos. A gente está aqui direto da Casa Cobrasília, no estúdio Sou Mais Estiloso, para bater um papo maravilhoso com Keila de Paula, amigona, super profissional e que vai trazer um pouco aí do conhecimento que ela tem e que está ajudando diversos profissionais criativos aqui em Brasília. Antes de mais nada, esse episódio é um oferecimento do grupo Sou Mais Estiloso. Como eu falei, a gente está aqui diretamente da Casa Cobrasília gravando as novas temporadas do Universo Arc para trazer conteúdo aí para você que vai empreender no mercado criativo. É isso aí. Lembrando sempre de se inscrever nesse canal para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixe seu like. Aproveita para poder compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai gostar e que está precisando desse tipo de conteúdo. E bora lá? Bora lá. Então vamos lá. Keila de Paula, tudo bem, amor? Tudo ótimo. Obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente já estava aí há um tempo namorando, eu já estava namorando o seu trabalho aí há um tempo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. E quando a gente decidiu que essa temporada ia tratar sobre gestão, eu falei, Keila, é a Keila, vamos conversar com a Keila. E acabou que na nossa primeira tentativa tivemos problemas sonoros, mas deu tudo certo. Que bom que você pôde voltar, a gente está aqui hoje. Perfeito. E é isso, vamos lá, enxurrada de conteúdo. Eu quero começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho aí da sua trajetória, para quem não te conhece ainda ter o prazer de conhecer. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu fiquei muito lisonjeada, vocês são muito queridos, já fazem parte da minha trajetória, né? Mas eu estou no varejo de vendas e gestão há mais de 24 anos. Hoje eu trabalho como mentora, sou supervisora também da Casa Blanca Decorações. E esse trabalho de mentoria, ele é focado exatamente em gestão e venda para todos, que eu acho que hoje é o que todo mundo precisa dentro do seu negócio, né? E poucas pessoas são preparadas para isso. Então, ao detectar isso lá na minha faculdade, quando eu fiz administração e marketing, foi quando a gente foi vendo a necessidade que tinha em todo o comércio em geral, né, para essa deficiência que é a gestão e a venda, o atendimento precário em muitas unidades, em muitas lojas, e também a parte de gestão que não preparavam as pessoas para estarem nos locais certos, fazendo a coisa certa. Então, quando eu vim com essa proposta, né, já faz mais de 10 anos que eu trabalho com consultorias, e agora faz 2 anos, 3 anos que eu trabalho com mentorias específicas. Então, eu tenho hoje na minha carteira 36 arquitetos que são de Brasília e de entorno também, Luiz Eduardo Magalhães, Unai, Luziânia, que também fazem parte do quadro. E a gente faz esse trabalho de gestão e venda desses escritórios, que é para preparar essas pessoas também a estarem mais aptas, né, para gerir tudo que tem que ser gerido dentro de um escritório de arquitetura. Então, a gente trouxe muita venda, muito focado na venda, no que é a venda do projeto em si, né? E toda essa parte de organização, de processos, de pessoas, de assuntos, de tudo. Então... E deixa eu explicar para vocês por que eu fui ficando curioso, né? Só para vocês entenderem a história toda. A Keila, ela hoje é consultora em uma loja que tem aqui em Brasília, que é super parceira do meu escritório. Eles trabalham no segmento de cortinas, tapetes, almofadas. E ela entrou ali, pelo que eu entendi, para poder dar uma refinada no processo da empresa. Conforme eu fui acompanhando as redes sociais da Keila, eu vi ela sempre num processo de mentoria. Ela postava lá, mentoria, não sei o que do mentorando, mais um mentorando. Eu falava, mas que porra é essa? E aí eu fui olhando que era só arquiteto que tinha, né? Eu falei assim, gente, tem alguma coisa ali. E não coincidente... É uma coisa que eu não sei. Que eu não fui chamado, eu quero saber o que é. E não coincidentemente, eu fui vendo algum desses arquitetos que eu conhecia, mudando a forma de trabalhar. E eu falei, gente, tem evoluindo alguma coisa no processo, ali. né? Evoluindo em algum processo, que eu vi Sei. que a pessoa estava reclamando e tal. E aí eu falei, bom, então quando eu tiver um tempo de me aproximar mais perto ali daquilo, a gente vai conversar, eu quero entender o que é isso. E aí a gente bateu alguns papos. E aí eu falei, bom, então acho que eu quero conversar um pouco mais com aquilo, porque eu acho que ela tem muito a oferecer. E o que mais me agradou dentro desse papo que a gente teve é porque
inclusive é o nome do episódio, né? Gestão e venda para todos. Aqui a gente está falando no mercado criativo e a gente fala, além dos arquitetos e designers de interiores, a gente fala com o mercado como um todo, que precisa desse processo de gestão. Então, eu acho que foi bem o ponto principal que a gente queria, era uma pessoa que pudesse falar para todos. Lembrando o gancho, que nós temos um episódio que chama Tudo é Venda. Isso. Então, Tudo é venda. tudo é venda, Exatamente. venda para tudo. E aí, Keila, eu queria entender de você assim, por que, né, já que a gente está falando de gestão e vendas, por que é tão importante saber gerir? Bom, a gestão, na verdade, ela está muito voltada a tudo dentro do processo, né? Então, quando você não tem gestão de pessoas, você erra na contratação, você erra no treinamento, seu funcionário erra com os clientes e vira uma sucessão de erros e vocês viram apagadores de incêndio, né? Vamos falar assim. Então, a gestão, ela vem para todas as áreas de dentro de uma empresa. Por que ela é tão importante? As pessoas, muitas vezes, vão levando os processos, assim, aleatórios. Toque de caixa. O problema vai vindo e ela vai resolvendo. O problema vai vindo e ela vai resolvendo. Mas ela não para organizar os processos. Então, quando você fala em gestão, né, a cabeça do escritório ou da empresa, o CEO ou o empresário e tal, ele precisa ter um olhar muito mais profundo para a gestão. Porque não é só gerir o dinheiro, né? Não é só gerir o investimento. Porque, às vezes, se você não gerir as pessoas, o investimento que você faz vai dar errado. Então, tem todo um contexto na parte de gestão que eu considero muito importante. E eu falo que hoje, a alma de tudo, não só hoje, né? Sempre, a alma de tudo está nas pessoas. Então, para mim, a gestão ela é muito pautada e baseada na gestão de pessoas, para depois vir as outras gestões. Então, aí vai vir a gestão de pessoas, a gestão das finanças, a gestão dos processos, e você vai elaborando todos os processos de gestão dentro da empresa. Então, um pouquinho do que a gente olha para o processo é entender como que o empresário, como que o arquiteto, como que o designer olha para tudo isso e gere tudo isso. Como é que ele é capaz de ter ali a gestão de uma empresa com tantos funcionários ou de um escritório com tantos clientes, se ele não consegue gerir ele próprio. Então, a gente também faz esse olhar para a gestão de tempo da pessoa, né? Como é que é a agenda, como é que se programa, como que se organiza, como que se prepara para fazer, né? Quais são os níveis de reuniões que tem para que essa organização funcione. Então, é uma gestão geral. Eu vejo que a gestão hoje, ela não é tão levada a sério como ela deveria ser. Porque as pessoas estão muito acostumadas a dar certo na vida, porque chegou e foi fazendo. Mas chega uma hora que você tem que parar. Para você crescer, você tem que se organizar. Se você não se organizar, você vai continuar fazendo. Pode dar certo? Pode. Mas pode você dar não errado? escala Muito. Mas você não consegue escalar, você não consegue pegar mais. Ou se você pega, você corre o risco de colocar o seu nome em risco. Né? Colapso. Porque, exatamente, entra em colapso. E você não sabe, porque você não sabe o andamento das etapas. Arquitetura, eu vou projetar, escolhi design, eu vou desenhar, eu vou projetar. Mas se eu não escolhi gestão de pessoas, se eu não escolhi gestão de negócios, eu não vou saber gerir o meu negócio. Não, eu posso procurar. Então, eu acho que falta muito as pessoas terem um interesse por procurar pela gestão, para que seja mais saudável. Só te cortar um pouquinho. É só porque deu uma pane ali, ó. Deixa eu só ele ver se gravou esse final, porque senão você vai emendar. Oh, não, senão a gente só dá continuidade. Eu trouxe a família para encher o auditório. 1, 2, 3, soltei o tempo. Valendo? Valendo. Quanto que a gente tá aí? 11. Tá, então vamos lá. Mas, né? É isso? É isso. Então, e aí, aproveitando que você está falando então sobre organização, isso traz para a gente até um pouco do que a gente estava conversando anteriormente, numa outra gravação que a gente fez sobre a importância de você organizar o processo para que você entenda de fato o que está acontecendo. Eu até brinquei com o Vitor que foi isso, assim, eu tenho uma proximidade, uma familiaridade muito grande com a organização, eu gosto de coisas organizadas. Então, para mim, é fácil, você me manda planilhas, me manda processos, eu amo, adoro as coisinhas bonitinhas. Mas tem gente que não tem essa mesma facilidade. E ainda mais quando a gente está falando de um mercado criativo, a maioria dos criativos sofre do mesmo mal, só cria, né? Quando fala de gestão, aí você tem que partir para aquilo que eu falei aquela hora. Ou você se vira e aprende, ou você chama alguém para te ensinar, né? É tipo isso. Então, praticamente. E o gancho que ela falou, né? Que assim, a gente sai da faculdade, que é por isso que a gente quer falar com você, é isso. A gente sai da faculdade sabendo várias coisas, exceto vender.
E a gente já falou aqui, né, que é muito difícil também, a gente entende que vender o que uma ideia, a gente entende que ela é algo um pouco mais complicado, mas todo mundo tem que quebrar essa barreira e tratar tudo como negócio. Exato. Porque senão você não consegue ser assertivo, você não consegue emplacar, e aí a pessoa fala, por que eu não vendo? Por que eu não consigo fazer? Mas tem processos que a gente vê aqui de vários negócios que a gente traz para cá, que se você pescar e se organizar, vai chegar nisso que você está falando, né? De como você compilar isso para a sua verdade, Sim. dentro que funcione para você, do seu produto. Então, isso E, na verdade, a organização, ela traz também a parte da lucratividade, né? Porque você tem muitas perdas quando você não é organizado. Time is money. Exatamente. Desde de uma empresa ou de um vendedor que também não é organizado, ele também tem várias perdas. Sim. A empresa perde muito, o vendedor perde muito, e você não consegue ter vendas efetivamente lucrativas. Então, assim, quando você é organizado, não. Você tem todo um processo que você sabe que vai dar certo. Você já testou aquilo. Porque eu falo que tudo é feito de testes, né? Você vai testando, não deu certo, você refaz. Você testa outro processo, outra hipótese, não deu certo, você refaz. E aí você vai achar uma hora um método que vai dar certo para o seu estilo, para o seu negócio. Porque para gerir para um é uma coisa, para gerir para outra é outra, para se organizar com um é outra. Vocês fazem a mesma coisa. Eu vendo, vamos supor, projetos, né? Eu vendo projetos, eu atendo cliente, eu vou em loja, eu faço todo o processo igual a todos os arquitetos. Só que eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu formato. Então, você tem que se organizar dentro do seu formato, Sim. dentro das suas limitações. E é como você falou, às vezes eu não tenho quem vai fazer, eu não sei fazer, mas eu tenho que ter humildade de procurar alguém que faça. Né? O que não posso é deixar de fazer. Sim. Então, e também não tem problema o formato. Eu, por exemplo, eu sou da agenda do papel e caneta. Eu gosto do papel e caneta. Eu tenho tudo em aplicativos. Mas eu adoro o papel e caneta. A gente então, sempre defende isso. Tem que ser do jeito que você dá conta. Tem que ser do jeito que você dá conta, do jeito que é melhor para você, do jeito que é mais fácil para você. Mas o importante é que você realmente tenha isso organizado. E, às vezes, o olhar, falta um pouco do olhar do que é uma organização. Você não consegue ver o seu negócio de fora. Você só consegue enxergar de dentro. Então, às vezes, o seu processo ele está mal feito, mal organizado, porque você não consegue se colocar fora dele. Né? Você está ali o tempo todo mastigando o problema, vamos falar assim. O tempo todo. Porque nós vivemos de contorno, de objeções e de problemas o dia inteiro. Qualquer pessoa que trabalhe com vendas, ela passa o dia inteiro trabalhando contorno de objeções e problemas. E isso é natural de qualquer negócio, porque todo negócio ele está envolvido à venda, não importa o que é que você faça. Você sempre vai vender alguma coisa. Né? Então, eu falo, a gente tem que ser organizado, porque a gente, para você faturar mais, você precisa se organizar de uma maneira diferente. E aí, se alguém no mercado está fazendo e você não, você já começa a ficar atrás. Então, a gente tem que estar atento ao ritmo que o mercado também está ditando. E o que a gente fala também, assim, é abrir o olhar, porque, assim, e também entender o cenário. Tipo assim, o cara tá fazendo isso, tá dando certo, tá. Aí, o Rick fala muito isso aqui já, mas ele tá há quantos anos no mercado? O que ele faz diferente? Qual que é o público dele? Então, né, tudo isso vai impactar, porque também o copy e cola do que um tá fazendo pro outro é o que você falou. Então, assim, é uma análise muito profunda, né? E constante. E constante. E de estilo também. Porque, às vezes, você olha para uma pessoa fazendo uma coisa que está dando certo para ela. Sim. E não vai dar certo para você. Só que você precisa ter ali aquele olhar do que eu posso adaptar daquilo para mim. O que é legal que a pessoa está fazendo, que está dando certo na organização dela? Porque, às vezes, a pessoa só vê o resultado que a pessoa está criando. Só confirma um monte de coisa que a gente fica brigando aqui com todo mundo. Gente, procura outros mercados, olha outras pessoas, olha outras empresas, vê o que você consegue sugar. Permita-se, vá em outras empresas, vá em outras coisas. É porque a gente começou esse projeto achando que arquiteto, design, segue só arquiteto e design. Tá errado. A gente tem que abrir o olhar para várias empresas de outros ramos, de outros negócios. Por quê? Porque às vezes está uma solução besta ali no cara de um processo que ele faz. Besta assim, né? Comparado a outros, diferente. Mas que você fala, cara, isso aí às vezes é o pulo do gato que eu preciso para minha empresa. E a pessoa fica ali, o Rick faz isso, fulano faz isso, aquilo faz isso. Só que a realidade do cara não é a sua, não é o seu, né? Então, sim, tem a sua história por trás, né? É igual eu falo, o copiar, ele é muito fácil. Agora, o ter sucesso é muito difícil. Então, você pode criar tudo, mas ninguém vai fazer como você faz. Só você vai fazer do seu jeito. Então, não adianta. É você estudar a sua essência.
Você não pode, por exemplo, eu mentoro 36 arquitetos. Cada um tem um estilo diferente. Como é que eu vou adaptar a gestão de marketing para 36 pessoas diferentes? Porque cada um tem um estilo diferente. Sim. Tem uma essência, um é mais tímido, outro detesta vender, não gosta de falar. Então, tudo isso você vai adaptando. Sim. Agora, se você é organizado, voltando lá na organização, né? Se você é organizado, você vai olhar para o seu network, que não é só arquitetura, e não é só design, não é só processo criativo. Às vezes você senta numa mesa de negócios, onde você vai falar com empresários de qualquer ramo, seja alimentício. Ele vai achar uma solução para o negócio dele que você fala, caramba, se eu usasse essa criatividade para tal problema que eu estou passando, seria diferente. Então, ele vai te dar um olhar diferente, é aproveitar também as oportunidades para trazer uma organização de outros setores, né, de outros formatos, para dentro do seu negócio. Então, organização é tudo, né, Rick? Não, é tudo. E assim, você tá falando aqui, eu tô bem assim, igual o cachorro olhando pro frango assando, assim, porque, tipo, tudo que você acabou de falar foi a conversa que eu tive há 1 hora atrás com o Vitor. E a gente... Devia ter chegado mais cedo. Não, e é porque, assim, por que é importante? Porque a gente tem a nossa visão. A gente tá aqui falando enquanto 2 arquitetos. Mas a nossa intenção é chegar com esse conteúdo para criativos. Quando vem um profissional de fora, que tem o olhar do terceiro, e ele tem um pensamento que é similar ao que a gente está defendendo, eu acho que a coisa começa a se costurar. Porque a gente falou sobre ser organizado, porque quando você é organizado, você vê cada caixinha que você tem, qual que está dando certo, qual que não está não dando certo. Quando você sabe as que não estão dando certo, você começa a falar, tá, então quais soluções eu vou fazer para cá? E aí entra no que você falou, de a solução que eu consigo executar. Sim. Porque não adianta você dar uma solução que eu não tenho como financiar, que eu não tenho como executar, que eu não tenho pessoal, que eu não tenho equipe, que eu não tenho conhecimento. Mas aí também entra um outro lado, né? Porque às vezes você não enxerga a capacidade que você tem. Sim. E aí, às vezes, tem que alguém falar para você assim, vai lá e faz, porque vai dar certo, você é capaz disso. Sim. E na maioria das vezes, vocês são muito sozinhos, né? Quando não se tem um sócio, quando você é um solo em alguma situação, você acaba passando muito por isso. Porque, às vezes, você se priva de fazer algo porque você não sabe que você tem capacidade. Nem você acredita em você mesmo, Sim. em algumas coisas. Então, falta muito essa pegada da automotivação também, sabe? De acreditar, de se desafiar um pouco mais. Eu já peguei casos, por exemplo, de pessoas que falavam para mim assim, eu não sei vender e eu não quero vender. Eu falei, então você tem que passar roupa na casa de alguém, você tem que ir para outro lado, porque se você for vender projeto, você vai ter que sentar com alguém e você vai ter que vender para essa pessoa. Você vai ter que defender um processo, vai ter que defender um storytelling, você vai ter que Exatamente. fazer, criar tudo. Eu falei, não se preocupa, venda não é talento. O que muita gente fala. É técnica, é ensaio, é você realmente testando, sabe? Testando suas habilidades, conversando com pessoas, porque isso traz conhecimento para você na hora que você está no tete-a-tete com o cliente. Então, quando eu falo assim, esses eventos que tem, igual aqui na Casa Cor, por exemplo, tem muito evento de arquitetos. Muita gente vem e se perde no que veio fazer aqui. E eu falo, você tem que ir focado e saber quem daquele lugar pode trazer para você alguma coisa que te faça crescer. Então, a importância dos eventos de arquitetura se chama troca. Se não houver a troca, não tem por que você estar. Só para festejar, festeja com seus amigos. É. Você vem para um evento desse, você vem para tirar, sabe? Para você crescer, para você tirar conhecimento. E, às vezes, nenhuma solução que alguém deu para algum problema que já teve, você vai passar lá na frente pelo mesmo problema e você pode falar, cara, uma vez eu conversei com fulano de tal, em tal evento, e naquele evento ela resolveu assim, talvez dê certo para o meu caso. Então, tem muita coisa envolvida, assim, sabe? Mas a crença limitante também faz muita diferença hoje dentro do mercado. Gente, é isso. Eu zerei esse programa aqui, porque tudo que eu falei, a Keila tá corroborando aqui. Não precisamos de mais nada, ela já falou tudo aqui. É isso. Brincadeira, gente. Tô feliz, tô bem feliz. Eu falei que esse papo ia dar bom, porque eu sabia que eu não sou uma pessoa louca. Eu estudo, eu tô aqui só vendo o Rick assim, né? Tipo assim, cada vez mais... É porque vocês não vê. Quando a câmera tá nela, vocês não veem a câmera em mim, que eu tô aqui assim, ai, gente, eu não sou uma pessoa doida. Eu realmente estudei, eu realmente entendi. Não, tem sentido. E a tesoura que você falou, né, vai costurando com todos os episódios.
Aí você fala, porque a pessoa tem que saber o momento dela. Nós temos o do você está consciente. Aí fala da imersão. Aí fala que tem que ter o autoconhecimento. Aí tem que ter a organização. Aí a gente falou de evento. Cara, só vai. Falamos de evento. O último episódio que nós gravamos semana passada era exatamente sobre isso, assim. A importância de você Como é o seu conectar. posicionamento dentro dos espaços que você convive. Sim. O que você foi fazer ali? Se for para poder tomar champanhe, você toma em casa. Toma com seus amigos. Ali não é só farra. Ali tem um processo Sem de contar trabalho. o tempo que gasta. Sim. Porque a sua gestão de tempo, o tempo hoje é a coisa mais preciosa que todo mundo tem, né? Então, se você for olhar quanto tempo você perde em um evento, ele tem que te trazer alguma coisa. Ou ele tem que te trazer um negócio novo, ou ele tem que te trazer uma ideia nova, ou ele tem que te trazer um ombro novo. Alguma coisa. Eu nunca saio... E até porque se você for pro evento só por uma taça de champanhe, tá muito rapariga. tá assim, em qualquer Tá muito assim, a hora tá né? mais cara do que isso. Tá né? E a bem mais frase, caro e a que um frase champanhe. mestre do Rick é: não existe almoço grátis. Então, Não tem Não. almoço grátis, a gente sempre precisa de alguma coisa, né? É. Bom, então já que a gente entrou de novo na conversa aqui da venda, eu lembro que quando eu estava pesquisando, vendo suas redes sociais, tem um tema que eu gosto muito, eu leio muito sobre ele, mas eu queria também ver um pouco da sua visão, já que né, a gente está nessa conversa aqui, que é sobre a jornada do cliente no processo de vendas. Como que funciona essa jornada? Porque às vezes as pessoas que estão ali do outro lado e que tem esse processo de eu preciso vender, mas não quero vender. A gente tem que entender que o cliente tem um processo, tem uma jornada, desde a hora que ele decide que precisa de algo, até o momento que ele vai procurar alguém ou alguma coisa para lhe oferecer aquilo, até a decisão final dele de comprar. Como que acontece essa jornada para ficar mais fácil as pessoas, os criativos por aí, né, lembrarem que sim, olha, não é só você ter um produto lindo. Você tem que pensar como o cliente vai ver este produto ao longo da jornada. Como é a jornada do cliente no processo de venda? Na verdade, se a gente virar a pergunta um pouquinho, ela sai de como é a jornada do cliente para como é a jornada da venda, né? Porque como é que eu olho a venda desde o início, né? Quando eu começo lá atrás a anunciar o que eu quero vender, a mostrar para o meu público, a causar um interesse, como que esse cliente vai me enxergar dentro das minhas redes sociais, como que ele vai comprar a minha ideia, como que ele vai comprar o meu produto, o que ele está vendo primeiro. Porque primeiro existe uma conexão. Ninguém compra de alguém que você não se conecta, né? Então, assim, eu posso comprar um produto e não me conectar com ninguém. Agora, eu não compro um processo se eu não me conectar com aquela pessoa. Sim. Então, se existe ali uma pessoa viabilizando a venda, ela tem que ser colocada de uma forma que cause o interesse no seu público. E aí existe também a definição desse público, para quem eu quero vender. Porque, às vezes, eu comunico de uma forma e eu quero um outro nicho. Só que eu me comunico da forma errada. Então, eu espero que aquele cliente venha. Então, eu crio uma jornada para ele que ele não vai vir. Porque eu estou criando uma jornada para uma pessoa que não é o que eu estou vendendo, na verdade. Então, eu acho que desde lá de trás, né, quando começa o anúncio, quando começa o marketing, quando começa a sua... o autoconhecimento, porque você tem que entender o que você é para você poder vender. Exato. E a gente fala isso, tem que ter duas conexões, só para puxar o gancho que você falou. Primeiro, quem vende também tem que se conectar, porque a gente só vende o que a gente acredita. A gente só vende a verdade. A verdade, assim, poxa, eu gosto desse produto, então eu consigo vender ele. Né? A gente vê que, a gente que veio de vendas também, assim, né, trabalhou muitos anos à frente, eu sempre falava assim, cara, eu não conseguia vender coisa que eu não acreditasse para eu comprar. Se eu não compro, eu não vendo. Porque você acaba tendo uma relação. E isso faz uma outra conexão com quem tem o interesse de comprar. Então, né, você vem autoconhecimento, você tem que gostar para você vender, para o cara também falar assim, não, poxa, eu gostei disso, eu vou comprar dele. Tudo é conecta. Não é só o gostar, sabe? Porque, por exemplo, se você trabalhar numa loja que tem uma infinidade de produtos, vão ter vários que você não gosta. Você vai ter mais facilidade para vender o que você gosta e menos para vender o que você não gosta. E, às vezes, o que você não gosta é o que te traz maior rentabilidade. Aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que entender, aprender sobre o produto e fazer com que aquilo entre na sua consciência para que você saiba vender ele para o cliente, para que entre na vontade do cliente. E aí vem uma imparcialidade, que às vezes a gente não consegue na maioria das vezes que se lida com vendas. Você só vende o que você gosta. Então, se a equipe, se o gestor não tiver a gestão de treinamento, de preparação, que é gestão de pessoas, você vai ter um produto que vai ficar encalhado dentro da sua loja. Então, ele tem um outro olhar. Eu falo que o cliente, ele vem, ele te procura, se a gente falar em termos de escolha de serviços, né? Ele te escolhe porque ele avalia o serviço que você está fazendo, ele avalia o que você presta
E aí ele vai te namorando, até ele chegar à conclusão de que ele está preparado para comprar aquilo. E aí, quando ele se acha preparado, ele vem para a experiência. E aí é o momento que você vai dar o show em cima daquilo que você realmente sabe fazer. Então, quando você vai vender um serviço, ele é totalmente diferente de quando você vai vender um produto. No caso do produto, você tem obrigatoriedade de estudar sobre aquilo e se preparar para vender o que você não gosta. Porque é fato que você vai vender muita coisa que você não gosta. E não é porque eu não gosto de uma calça, sei lá, falar vestuário, né? Não porque eu não use pantalona, que eu não vá vender para você que usa, que gosta. Às vezes o meu biotipo não faz aquilo, mas para o seu biotipo fica super legal. Então, em termos de produto, eu acho que tem essa possibilidade de variação. Em termos de serviços, eu acho que já pega um pouco mais. Existe um namoro, um pré-namoro, que eu acho que é o nosso marketing, que é as redes sociais, que é essa preparação. E aí depois vem a conexão. Aí eu me conecto, eu vou te namorando, aí depois eu vou procurar saber quem é você. E aí a gente vai tentar comprar o teu serviço. Na hora que a gente vai comprar o seu serviço é onde eu vou entender realmente aquilo tudo que você executa. E aí é onde vem a falha da venda, porque quando a gente fala da jornada do cliente, é nessa hora que a pessoa que vai vender o serviço não pode se perder. Porque ela tem que entender que existe um processo e eu não posso perder o time. Venda é totalmente emoção. Se eu não entender que a Keila está naquele dia preparada para comprar e eu deixo ela respirar na hora errada, digamos assim, passa e eu não vendo. Eu posso até vender na frente, mas talvez eu não venda com a mesma qualidade que eu venderia naquele dia que ela estava emocionada para comprar. Então eu falo, venda, você não pode perder o time. Você tem que entender qual é a necessidade da pessoa, né? O desespero dela por aquilo que ela está procurando. E às vezes a gente fala assim, eu vou mandar uma proposta e eu não quero ser invasivo, eu não vou... A cara do Rick é a melhor. A cara dele é a melhor. Eu não quero ser invasivo. E você deixa o cliente muito à vontade. Não, se ele quiser ficar à vontade, ele fica na casa dele. Entendeu? Comigo não. Comigo ele vai comprar. Se ele não for comprar, ele me dispensa logo, porque eu preciso girar outra coisa. Então, quando ele chega ao ponto de te procurar para um orçamento, você tem que estar muito feliz. Porque ali é o teu momento. E aí é a hora do café, a hora da recepção bem feita, é a hora de você cativar o cliente, mexer com as emoções dele sensoriais, olfato. Então, quando você for receber um café, um cheirinho no ambiente onde você está, um escritório apresentável. Se você não tem um escritório, receba num coworking, em algum lugar que seja mais palpável, nunca num café, por exemplo, porque aí é um lugar onde o barulho é muito alto, você não consegue criar a conexão que você cria num ambiente mais reservado. Então, tem todo esse processo. Depois desse ponto, eu falo que vem a parte matadora, né? Que é a parte do vendedor. É onde você realmente entende qual é o fluxo que o cliente vai dar dentro do teu negócio. Então, se eu vou comprar um produto, se eu estou apresentando um produto, eu tenho que fazer ele ver que aquele produto vai resolver alguma coisa na vida dele. Se eu vendo um serviço, a mesma coisa, certo? Só que eu vou resolver quando? Para quando você precisa? Final de ano, todo mundo está procurando alguma coisa. Aí joga para começar em janeiro. Tudo bem, você pode até começar em janeiro. Mas eu preciso fazer você entender que a sua jornada tem que começar agora. E aí, quais são as etapas que eu vou fazer? Então, você precisa se preparar para cada época do ano, você saber o que você vai colocar como pré-posto para o seu cliente, que vai fazer com que ele entenda que ele precisa comprar agora e não esperar para janeiro. Então, você tem que estar preparado. E isso é técnica, isso é ensaio, isso é teste, isso é o que você vai falando e o cliente vai entendendo ali o contorno das objeções, que ele vai colocar para você que não é o momento, que ele quer primeiro esperar alguma coisa acontecer, tipo Black Friday, esperar a Black Friday acontecer, ou esperar, sei lá, o final do ano, ele não quer começar porque vai viajar no Réveillon, mas se ele não aproveitar agora as oportunidades que ele vai ter de negócio, como a gente vai ter amanhã e depois a sale da Casa Cor, que é uma grande oportunidade. Então, se ele não aproveitar isso, ele vai perder em janeiro em vez dele ganhar. Então, isso está na minha mão colocar na hora do meu fechamento para fazer com que o cliente fale, poxa, eu preciso fechar agora. E talvez essa arquiteta, ou essa vendedora, ou essa consultora, gerente, seja lá o que for, foi a única que me falou isso. Então, assim, como é que você se prepara para contornar as objeções que geralmente são as mesmas? Sim. São as mesmas. Muda o estilo. E aí, quando muda o estilo de cliente, muda também a forma como você vai abordar a objeção.
Não, isso que você Falo falou. muito, né, Henrique? Não, você tá falando aqui, eu tô falando assim, meu Deus, eu precisava de um caderno, então vai ficar gravado isso aqui, e depois eu consigo anotar. O que eu entendo, assim, isso que você falou, eu concordo 100, 200%, pra mim é isso, venda, é sangue no olho, vamos, não podemos Sangue no perder. olho, faca na caveira, como diz. E aí a gente precisa entender que no nosso mercado criativo, aí agora eu tô falando com você aí, tá? Que tá lesando aí, achando que é só fantasia. A venda, além da questão, quando a gente fala monetária, de pega um produto por uma coisa, né? Existe essa venda que é a mais comum. Mas existe a venda da sua ideia. A gente que trabalha como criativo, por exemplo, eu vou apresentar um projeto. Quando eu vou apresentar um projeto, eu estou vendendo aquele projeto. Por mais que eu já tenha fechado o contrato e o cliente já me pagou alguma parcela, se eu cair na besteira de não executar uma boa venda, você lembra daquela cláusula lá de rescisão, né? Pois é, ela pode acontecer. E aí você perdeu novamente a venda, mesmo tendo conquistado. Então, só para trazer esse ponto que você falou, isso eu achei sensacional. Esse sangue no olho que a gente tem, às vezes, pela troca monetária, ele precisa, para a gente que é criativo, existir na hora da apresentação do projeto, porque a gente também vai lidar com a emoção. Para você convencer o cliente de que aquela ideia que você trouxe é a mais incrível e de que ele precisa executar aquilo, senão a casa dele não vai ser a mesma coisa, senão ele não vai ser feliz, a gente precisa de captar essa emoção. Sim. E é nesse momento que você convence o cliente a comprar, às vezes, um acabamento que na cabeça dele era 2, 3 vezes mais caro, mas agora ele entende que ele necessita daquilo. É uma coisa que ele não pode viver sem. Que é o 3D, né? Que é onde você coloca tudo que ele sonhou. Exatamente. E aí é uma virada de chave que eu acho, assim, sabe? As pessoas olham muito a venda como venda e não como realização de sonhos, sabe? Qualquer coisa que você vai comprar, você está realizando alguma coisa para você. Quero uma roupa, eu sonhei com aquela roupa, eu tô me imaginando com aquela roupa e tal. É uma realização. Se você vai comprar um projeto, você está realizando um sonho. Quanto tempo uma pessoa passou se preparando para poder realizar o sonho de ter a casa dela do jeito que ela pensou? Né? Então, assim, você mexe com esse lado emocional e aí de uma forma positiva. Porque quando você vai vender o projeto, é como você está falando, que você expõe, que você consegue fazer a pessoa se sentir dentro daquilo, não tem como você não fechar a venda. Não tem como você não fechar. Só que para isso, você ainda não fez um 3D, né? Uhum. Quando você vai vender um projeto ou qualquer coisa criativa, você só vai fazer isso depois que a pessoa assinar o contrato. Obviamente, né? Pelo amor de Deus, não me fale que tem alguém aí que faça isso antes. Se for, eu tô querendo. Mas a pessoa não vai fazer isso antes, ela vai fazer depois. E como que eu cativo esse cliente e faço ele entrar nessa viagem, entrar nessa emoção, entrar nesse sonho, só com a apresentação? Então, essa é a virada de chave, sabe? É aonde a sua entonação, é aonde o seu corpo fala na sua apresentação, é aonde a forma como você se senta, se levanta, se veste, vai fazer com que você venda uma conclusão. São todas as histórias, né, que você está contando, porque tudo isso são várias historinhas que vão chegar no que é você, para você poder vender a sua história num completo e ele ter aquele senso de pertencimento àquilo. Fala, cara, eu preciso disso, eu tô ali, e esse é meu arquiteto, esse é o produto que eu necessito, é isso que eu... É aquela sintonia, né? É a sintonia. Você falou um negócio, deixa eu contar uma história muito rápida e curiosa, porque você falou isso aí, eu fui falando, é isso mesmo, check. 3.000 vezes check. Essa fantasia, vamos assim dizer, essa história que você conta para o cliente, ela precisa ser tão amarrada durante o tempo todo, lembrando que o projeto, não só a apresentação, ele é uma jornada longa. Uma jornada longa, muito longa. Com a casa Por 2 anos, exemplo, eu estava conversando com uma cliente recentemente agora, e aí a gente estava no processo de fechar, e ela já tinha me falado, ela foi uma cliente assim, muito honesta, ela falou, olha, eu estou olhando outros profissionais, a minha pretensão eu quero fechar com uma arquiteta mulher, mas eu ainda não fui convencido pelas que eu passei, mas gostei muito do seu. Mas eu já estou te deixando claro para isso, porque a minha pretensão inicial é uma mulher. Tipo, não cria expectativa. Aí eu falei, porra, palhaçada, não consigo fazer nada. E aí, o que eu posso fazer? Gente, que frio. Mas beleza. Aí, no meio da conversa toda, a gente ainda não tinha fechado, aí teve um sábado que eu estava em casa mesmo, já estava de boa, assim, relaxando, vendo desenho. E aí ela me mandou uma mensagem, eu vi a mensagem chegando e falou assim, eu queria tirar uma dúvida sobre a sua proposta. Eu falei, opa, peraí, sua proposta, vamos falar, calma, agora. E aí ela assim, a gente pode fazer uma videochamada? Eu falei, puta que pariu, eu tô em casa, gente, olha o jeito que eu tô. Eu falei, pode. Eu fui lá no meu guarda-roupa, botei só a blusa, assim, porque eu falei assim, eu vou atender já não vou estar no meu espaço, no meu espaço escritório, né? Então, eu vou botar em casa um fundinho neutro, né, branquinho, não vou sentar de regata igual eu tava, vou botar minha blusa preta para ela achar que pelo menos eu tô ali, assim, no ponto, né? E aí, fui conversar com ela. Resultado, acho que tem 2 dias, gente, ela fechou comigo.
Então, assim, essa atenção... Quebrou o paradigma, né, também. E essa atenção, porque é isso, pô, ele me atendeu, não sei se ela pensou isso, mas eu imagino que deve ter passado. Pô, ele me atendeu no sábado, porque não tinha combinado. Eu atendo no sábado se você marcar horário, mas não estava marcado. Ela me mandou uma mensagem, falou que precisava muito tirar uma dúvida, que ela estava ali na hora da decisão. Mas também é uma Imediatismo. E ela falou pra mim, ela falou assim, não, é porque eu tô vendo aqui as propostas e eu tô com duas dúvidas, eu tô com uma dúvida entre a sua e a da fulana. Eu falei, é a hora, ela tá, ou ela vai Ela já comigo, te deu ela até vai a com deixa, é. Imagina se eu vou deixar pra segunda-feira. Ela já perdeu, ela já, né, tirou as conclusões dela. E aí eu tirei a dúvida dela, foi uma questão ali de 10 minutos, realmente foi uma reunião de 10 minutos, pronto, resolvi. A galera também confunde isso, né? A disponibilidade, assim, tipo, eu entendo que a gente não está à mercê das pessoas. Mas, tipo assim, todo mundo também quer aquele coisa mágico, né? Ah, porque eu preciso vender, precisa vender. Então, você pode só me explicar 5 minutos. Ah, não deu, ó, encerrou meu expediente, tá? Vamos combinar, não, gente, assim, profissional liberal faz sua agenda, né? Um estrelismo tipo que assim, não cabe. Profissional assim, liberal faz eu sua entendo agenda. que a gente Você tem trabalha nossos de 8 às horários. 18? Não, então Aí, você nós pode temos trabalhar horários sábado. paralelos de descanso, tudo bem. Mas é isso que o Rick falou, assim, também. A questão do que você falou, faca na caveira do vendedor, é muito isso. Porque você tem que entender qual que é a necessidade do cara. Se dá para esperar, se não dá É para a esperar. emoção, se você perde Porque o se momento da ele emoção perde isso dele, aí, talvez acabou. é o que definiu talvez a chave de Do concretizar a fechamento. venda, né? Então assim, essa chavinha e a gente sabe que a gente viveu um momento que a galera assim, não, porque eu vendo não sei o que, tá. E ó, deixa eu acabar esse podcast aqui porque acho que deu meu horário. E falei, meu amigo, como? Tipo, vamos resolver, vamos vender, vamos, né? Vamos ser assertivos, porque é isso. É não o que tem eu falo como. sobre ambição, sabe? Tem gente que fala ambição sobre dinheiro e não é sobre isso. E assim, quem quer vender qualquer coisa, ela precisa ter ambição. E a ambição vem nisso, de você sentir o time do cliente e falar, eu não vou perder, porque essa eu quero ganhar. É a ambição de ganhar, é a ambição de reverter, é a ambição de, sabe, não é só o fato do dinheiro em si, mas é ter esse sangue mesmo no olho. E a nossa geração, eu falo porque eu não sou novinha, né? Então, assim, a minha geração, que é dos 40, ela tinha muito esse perfil. A nova geração não tem. Então, se você pegar pessoas de 20 e 30 anos, entre os 20 e 30, entre os 30 e 35, você vê uma diferença muito grande. Essa história de que deu minha hora, pego minha bolsa e vou embora. Então, hoje em dia, é muito difícil você achar pessoas que não estejam... que estejam com esse propósito, né? Com o propósito de ter mais, de adquirir mais. Sim. Só que isso eu falo que é muito cultural, sabe? Quando você contrata, você tem a opção de entender quem você está contratando. E o maior erro das pessoas é contratar por técnica. Porque técnica é uma obrigação deles, currículo. Você saber. ensina, não, e você É ensina também obrigação. alguma coisinha, outra, Ah, você consegue moldar. AutoCAD, é obrigação. Você da pode pessoa mentir o que saber. você quiser, porque você tem um diploma. Exatamente. Agora, a cultura que você vai inserir da sua empresa naquela pessoa é que você tem que entender se ela está apta a fazer parte daquele tipo de cultura ou não. E desde a entrevista, desde a gestão de pessoas, da contratação, do treinamento, de tudo, é que você vai cavando isso. Então, às vezes a gente fala mal da geração, mas a gente tem que falar mal dos geradores, porque é a falta de treino, né? Eu tenho um filho de 4 anos, eu treino ele todo dia para vender. Tudo que ele vai fazer, ele fala, negocia. Negocia. Não adianta chorar. É negociar. Argumenta. E é uma criança de 4 anos. Então, eu acho que a gente, como treinador de pessoas, que somos, porque a gente está o tempo todo treinando alguém, ensinando alguém e tal, a gente tem que trazer esse lado, sabe? A gente tem que mostrar a importância das pessoas. Não é que a pessoa não precisa ter horário, ela tem que ter, como você falou. Né? Nós não estamos a mercê a qualquer momento. Mas esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem 1h30 da manhã e eu respondi, você ainda está acordada? Eu falei, tô. Por que você não deixou para responder amanhã? Não precisava responder hoje. Eu falei, não, meu amor, se eu tô acordada, qual é a diferença? Eu responder hoje, bom que toma meu tempo amanhã. não vou... Entendeu? Então tem muito disso, assim. Eu acho que muito é ensinável também. Mas a gente não está disposto a ensinar o estagiário. Eu vejo que hoje, tem muitos estagiários, por exemplo, que trabalham como se fossem arquitetos. E não estão nem preparados para trabalhar como se fossem arquitetos. Eles não são preparados, sabe? Mas às vezes é só na correria, e não se pausa e não se prepara a pessoa, não tem nem oportunidade de ter um contato, às vezes, com o arquiteto maior,
né? Ele fica só na base. Então, a importância do treinamento e dessa estrutura é muito falha hoje, assim, pelo que eu vejo, Sim, sabe? sim, sim. Gente, ó, eu já quero dizer que a gente vai gravar uma temporada inteira com a Keila. Inteira, inteira. Só ela, assim. Ela vem, próximo episódio, próximo. É muito assunto, né? Não, e porque funciona, é isso. Vai ser Assim, uma o que você tá série. falando Vai ser uma série. é exatamente o que a gente precisa. O que eu acredito que as pessoas criativas precisam ouvir para poder botar em prática, de fato, uma coisa que deveria ser muito mais valorizada do que é o criar, que é a ideia, né? Mas isso que você falou é muito importante, por exemplo, de você saber qual que é a cultura que você tem ou a sua empresa tem para você poder passar isso para as outras pessoas. Por exemplo, toda vez que eu vou entrevistar as pessoas na minha empresa, eu entrevisto. Faço questão de eu entrevistar. Demora? É um saco, demora. Você fica semanas ali, vem gente nada a ver, você manda um currículo bonitinho, a pessoa não atende às expectativas. Mas o que acontece? Eu entrevisto a pessoa primeiro para poder ver como é a ganância dela. Eu gosto de pessoas que querem, que estão afim, né? Adoro gente com dívida. É isso. Quem não tem boleto, tá fora. Pois é. E aí, o outro ponto, depois, quando eu vou começar a explicar para a pessoa, eu sou muito sincero de falar com ela. Falar assim, olha, aqui no escritório, a gente tem muito trabalho. Eu vou te dizer que 85% do nosso tempo é sentado no computador detalhando coisa para não dar merda na obra. Aquela coisa de pinta, as canetinhas, vamos pesquisar. A firula linda, 15%. né? E olhe lá. E 15%, porque isso a gente processualiza para poder fazer a coisa acontecer. Então, tudo bem para você trabalhar assim? Não vai ser igual na faculdade. Você não vai ficar aqui, eu vou escolher o azul para representar. Não, a gente precisa desenhar e produzir isso aqui. Isso. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Outra coisa, aqui a gente resolve as coisas que o cliente tem. Mas esse cliente é muito chato. Não importa, a gente engole. Qual que é a demanda? O cliente pediu para resolver isso. A gente resolve. Se vai ter mais custo para ele, se ele vai pagar 2 vezes, se vai demorar, não importa. A gente acata Nós somos solução, a né? gente traz a solução. A gente só vai explicar como a solução vai ser feita. Tudo bem para você também? Tudo bem. Aí começa por aí para a pessoa poder trabalhar comigo. Sabe onde entra um grande problema na gestão? É que as pessoas abraçam para si e não confiam no outro fazer. E isso é um grande problema, porque você precisa... aí esse problema acontece por quê? Porque você não treina. Então, quando você não treina, a pessoa não vai saber o que fazer. E aí você espera que ela faça, só que você não tem paciência para lidar com o time dela, porque cada um tem um tempo para resolver um problema. Você resolve de um jeito, ele de outro, eu de outro. E a pessoa não tem. Aí o empresário, eu falo porque arquiteto para mim é tudo empresário, tá? Não diferencia nada para mim. Então, aí o empresário vem, não tem como cobrar daquela pessoa. Beleza. Quando ele vê, ele tá fazendo tudo sozinho. Aí ele é marketing, ele é financeiro, ele é vendedor, sim, né? Ele é que desenha, ele que projeta, ele que apresenta, ele que vai na obra, ele faz tudo. Mas ele tem uma equipe, só que às vezes ele não confia na equipe. E aí, se você não confia na sua equipe, você concorda que o erro está em você? Ou você contratou errado, está com a pessoa errada dentro da sua unidade, e aí demite logo. Porque quando você detectar é rua, não tem que pensar muito, né? Demora para contratar e demite com agilidade. Essa é a eficiência das pessoas. Se ele está trazendo para você resultado, vamos aprender a confiar um pouco na pessoa. E como que você faz isso? Faça perguntas. A alma do negócio está em perguntas. Perguntas certas para você tentar tirar da pessoa o que ela faria naquela situação. Você já sabe o que você vai fazer. Mas deixa ele treinar. Pensar por si só. Como é que você resolveria esse problema? Mas não, você chega no escritório, vem aquele monte de gente. Olha, aconteceu isso aqui em tal obra, aconteceu aquilo ali em tal obra. Você vai falando só, faz isso com aquele, faz isso com aquele outro, isso com aquele. Você não dá nem tempo, você fala, como é que você resolveria isso? Aí a pessoa fala, não, eu faria... Às vezes a ideia dela é melhor do que a sua. Sim. Mas você não para, você não dá espaço para as pessoas se desenvolverem. E isso é um defeito de quase todo mundo, porque as pessoas são muito centralizadoras, né? Gostam de ter tudo ali dentro do seu poder. Ainda mais uma pessoa criativa, que a gente sabe que pessoas criativas são muito egocêntricas. Sim, eu sou também. natural. Natural. Não é falando mal, né? Mas é assim. E sai de um estágio podado, né? Sem tesão pelo negócio. Porque nada, ele não pensa, ele só... Desiste, às vezes, da profissão. Eu já falei isso muito. E acaba que a pessoa também não consegue desenvolver. Eu brinco lá no escritório, eu falo para os meninos assim,
até hoje, as pessoas que não ficaram com a gente foi porque queriam novas experiências. E eu Outros acho caminhos, ótimo, né? Tipo, fica um pouco aqui, vai para outra. Eu fiz estágio desde o primeiro semestre e era um atrás do outro. Sim, não tinha raízes, assim, eu queria aprender. Até você se identificar, Exato. talvez, né? Mas aí eu falo para eles, eu falo, agora, vocês vão sair daqui e vocês vão sair sabendo. Porque se eu escutar em algum lugar que você estagiou comigo e falar, nossa, mas você não sabe fazer isso. Não sabe tirar uma medida? Eu vou aonde você estiver e te trago de volta Pô, não pra cá aprendi pra poder nada com o aprender. Rick, viu? Olha. Então, assim, vai ter que aprender. Isso é uma coisa que eu não devo. Se vai ficar comigo, se vai sozinho, se Não vai tem- pra qualquer Que lugar. esse é outro medo, né? As Porque eu- pessoas têm medo de passar para as pessoas. Aham. Porque, mas ele pode ir mais. Gente, tem Gente, que a ir gente só mesmo. tem- Vocês Sim, vão essa criar vida é uma tão pessoa curtinha até pra você As ficar pessoas guardando, nasceram guardando pra segredo voar, demais. tipo, Não. Não, e assim, se você pensar, eu me sinto muito orgulhosa quando alguém que trabalha comigo vai abrir o seu negócio, ou vai fazer alguma outra Sim. coisa. Porque você fala assim, cara, é sinal de que ela se inspirou na gente de alguma forma, né? Então, eu acho que esse olhar não pode ser egoísta. Nem o filho a gente Sabe? segura, né? Você tá Pois com é. filho de 4 anos, eu tô com de 2. E a gente sabe que é pro mundo. Imagina Oh, funcionando. meu Deus, nem fala. Imagina colaborador. Não, mas não é isso. É pro mundo, mas vai ser padre, tá, gente? Mas vai estar em algum lugar, vai estar fazendo outra coisa. Você fala assim, não vai estar juntinho. Então, e as pessoas têm muito isso, né? A gente já falou sobre esse tema várias vezes, porque é isso, as pessoas têm medo de compartilhar. O projeto do Universo Arcs, ele surgiu querendo compartilhar. Porque eram meus anseios do Rick, porque por mais que a gente acredite nisso e tenha nossas verdades, nossos testes, nossos erros, nossos acertos, a gente falou, cara, vamos jogar isso para todo mundo. Porque quando a gente chegava na roda de arquiteto ou de outros empresários, que eu gosto de muito sondar outros negócios, eu e o Rick também, era as mesmas dores, assim. E sabe o que é pior? É porque, assim, só fala quando alguém fala. Porque tá todo mundo sofrendo a mesma dor. fudido. Aí Tá fica aí você tem que esperar alguém falar assim, ai, puta que Aí pariu. abre a comendo porteira. rapadura e cliente arrotando não me caviar, né? pagou, como é que eu faço? Ai, meu cliente também não me pagou. Ai, o meu também não Aí abre uma Porra, porteira, gente. assim, né? Que fala assim, Tá meu todo Deus. mundo aqui sofrendo a mesma dor, ninguém se compartilha Exato, nada, né? Tipo, exato. tem que abrir um pouco Na mais. verdade, disso. eu acho que falta um pouco de união, assim, nesse sentido, né? Da gente fazer essa troca. E eu falo assim, a gente vai criando uma comunidade, né? E quando isso... Vocês estão fazendo um papel lindo com esse podcast, porque você dá a oportunidade para as pessoas terem mais liberdade em falar, Sim. né? Em ser assunto nas rodas, que a gente fala dos eventos. É aproveitar esse network, mas para realmente ser bom para você. Esses dias uma mentorada estava com um problema e ela falou assim, eu fui almoçar com outra arquiteta e ela me deu uma ideia de fazer isso, isso, isso. Eu falei, olha aí, às vezes não partiu de você a ideia, partiu de uma outra pessoa e vamos tentar. Vamos juntar a ideia dela com a sua e com a minha e vamos fazer o melhor para isso. E assim foi e deu certo. Então, eu acho que é isso, é você realmente ter a oportunidade de troca. Né? Que Eu tive uma mentoria, que aí falaram comigo, tem que fazer algo assim, mais ou menos pra você falar, institucional, não sei o quê. E aí eu falei com o Rick, juntamos um projeto que ele já tinha, com a minha ideia da mentoria, de não sei o quê, unimos e estamos aqui. Então, Olha aí, isso. que legal. A gente se permitiu, né? E hoje a gente faz projeto junto, assim. Porque como eu faço projeto com outros arquitetos e tal, né? Não fico também preso só ao meu negócio. Aí surgiu e a gente ainda faz projeto Sim. junto. Então, assim, essas coisas, elas vão se trocando, né? E a gente vai aumentando você o leque. cresce. E aí, direto, assim, eu já fiz mais do que um, na verdade, com o Rick. E a gente até brinca assim, teve um que foi o processo, eu falei, não, eu vou fazer a gestão desse projeto. Aí eu fiz pelo meu lado, fiz do meu jeito e tal, ele entrou, né, dentro do meu processo. Aí outro agora, ele já tá fazendo, eu falo, não, faz você pela HC, porque eu quero entender como você funciona. E isso é legal. Então, Como a gente é que são os acaba... seus processos, Então, né? Como que é a troca. a gente vai trocando e ele fez um comigo e eu um com ele, porque é o processo de cada um. diferente. E a gente se respeita e troca ideias, e assim, e a gente se permite, e é isso que é o legal. Chegou a comentar aqui sobre esse processo que você vai tendo com a pessoa, o profissional dentro da sua mentoria, de ir amadurecendo ele, né, ao longo do processo, para que no final ele esteja ali consciente do que ele precisa fazer na hora da venda, na hora da apresentação do projeto, na hora de defender, de argumentar, dentro do que ele está fazendo. E aí tem uma coisa que é muito... É uma dor que todo profissional acaba passando. Acho que para os criativos é mais dolorido ainda, porque a gente comentou aqui, todo criativo é muito egocêntrico, faz parte da personalidade de uma pessoa criativa. Ela não sabe, às vezes, lidar com o não. Só que o não faz parte. Seja porque realmente você não entendeu o que o cliente queria, ou porque o cliente não quer. Ele está dizendo, tem o direito de falar tudo assim, bem. não é isso, eu não quero.
Como é que a gente constrói essa maturidade para um empresário, né, para um profissional, entender esses nãos e saber levar, e que não quer dizer que você é um profissional ruim, não quer dizer que você não trabalha direito. A primeira coisa que eu acho é que tudo é aprendizado, né? Então, eu acho que o não, para mim, ele tem esse propósito. Todas as vezes que eu levo um não, eu procuro entender aonde eu falhei. A maioria das pessoas canaliza no outro, né? Ah, não tinha dinheiro para pagar meu projeto. Ah, não dava conta. Aí você vai canalizando em todo mundo, né? Menos em você. E isso é muito fácil, porque é mais fácil para a gente canalizar a culpa no outro do que em si próprio, né? Eu faço um exercício contrário e eu ensino as pessoas isso, a fazerem um exercício contrário. Imagina, o vendedor, ele leva muito mais nãos durante o dia para ter um sim. Então, se eu apresento 10 propostas, para ter um sim, eu preciso captar mais gente, porque para ter um sim, eu preciso apresentar 10 vezes. Sim. Então, para atingir uma meta, que também a maioria dos escritórios também não trabalham com meta, tá errado, tá, gente? Não trabalha com meta, não trabalha com indicadores e tem que trabalhar. E aí, isso vai fazendo com que o seu não vá se trabalhando para o seu crescimento. Você pegar aquele não, e quando você levar um não, peça um feedback para o seu cliente. Por que eu não fui a sua escolha? Eu gostaria tanto de entender, e não é vergonhoso e não é chato. Às vezes você não foi tão bom na apresentação quanto o outro que apresentou. Às vezes você não soube se vender com a sua imagem pessoal ou com a imagem do seu escritório. Ou às vezes ele queria uma mulher e não queria um homem, né? E às vezes o problema não era com você, como no caso, ele queria uma mulher e não queria um homem. O problema não era com você. Ela veio para testar e não foi o teste, realmente ela queria uma mulher e fechou com uma mulher, ok. Então, o não, para mim, ele serve como isso. E eu gosto muito da parte do feedback, do porquê não agora, do porquê não comigo. Você poderia me dar esse feedback? Porque aí você vai entender, às vezes foi o seu preço. E você tem que entender que o seu colega de trabalho, ele não vai estar numa roda e vai abrir para você quanto que ele cobra no metro quadrado. Ou se ele cobra por metro quadrado, ou se ele cobra pela cara do cliente, ou se ele cobra por uma planilha, ou enfim. Ele não vai abrir para você. E você não tem a possibilidade. E o cliente, ele pode te falar isso. Olha, já teve casos, por exemplo, de um cliente falar assim, olha, eu não fechei com você porque as suas visitas são fora do pacote. Opa, peraí, a minha visita é fora do pacote, então de todo mundo é dentro, e às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Porque você não compra, né, projeto dos outros. Sim. É muito raro, né? Você não consome, né? Isso, você não consome. No caso do criativo, Sim. geralmente você consome, você faz para você mesmo, né? Exato. Sim. Então, essa falta desse olhar, eu acho que é o que mais dificulta o criativo aceitar o não que ele leva. É ter humildade de perguntar o porquê não, de entender o que aconteceu no processo, e aí você entender que você pode ser melhor no próximo e se autoanalisar, que eu acho que é muito difícil. As pessoas não param e falam assim, cara, eu perdi porque eu falei aquilo ali na hora errada. Eu perdi porque eu não... igual assim, time. Eu não falei com ele, eu apresentei na sexta e não falei com ele na segunda. Alguém falou com ele no sábado, pegou antes de mim. Eu não entendi o time, eu não entendi que ele estava com pressa, eu não entendi. Então, isso tudo vai te trazendo crescimento, vai trazendo para você, poxa, eu poderia ter feito melhor naquela apresentação e não fiz. E eu acho que o lidar com não é isso. É você se autoavaliar. Eu acho que a maior... porque essa resposta ela assim, pode ser tão sincera que ela vai te ajudar até a saber assim, se realmente houve um problema. E tem nãos também que não tem problema. Às vezes você foi bom na apresentação, às vezes seu preço era competitivo. Era pra você. É porque às vezes não teve aquilo que a gente falou no começo. É a conexão. Às vezes eu brinco e faço um comparativo assim. Eu falo, às vezes é igual um barbeiro, um cabeleireiro. Tipo, às vezes pra você ele pode ser ótimo. E às vezes ele continua sendo ótimo. Mas pegou no meu cabelo, não deu muito certo. Aí o Rick foi lá, não gostou do corte, que ele não cresceu como ele queria depois. Enfim, mas o cara continua sendo o mesmo profissional, da mesma forma, só que às vezes não dá o match, né? Exato. E às vezes também, aquilo que a gente tava falando assim, a pergunta do não, ela é o porquê não, né, que você falou. Ela é muito importante também para você poder criar essas métricas, igual você está falando, e entender. Porque, às vezes, o que o Rick fala em vários episódios e a gente bate aqui, também, assim, é o sentido de comparação. Porque, às vezes, você toma um não, mas, às vezes, assim, a pessoa que ganhou, ela nem está no seu nicho competitivo. Exato. Às vezes, ela não é nem não questão é o perfil. não é o perfil. Não às é o vezes, perfil. você entendeu Você que falou era... uma coisa agora muito E aí foda. é uma coisa que a gente fica muito assim, às vezes, se comparando aos outros, pelo Instagram, pelo assim, mas fulano conseguiu, poxa, isso aqui. Tá, se ele fechou, entenda o porquê, qual que é o job dele lá e tal.
para você entender se ele está no mesmo. Porque você não vai competir com uma pessoa que não está no mesmo, digamos, patamar, se é assim que pode falar. Por quê? Porque, cara, o jogo tem que ser aberto aqui. Então, se ele está aqui, o jogo já não é o mesmo. Então, assim, o não, às vezes, não é um problema seu, mas é importante você perguntar, né? E é uma coisa que eu falo assim, que você falou só para finalizar das perguntas, que eu sempre brincava muito disso, assim, eu falo, gente, vocês têm que entender que toda negociação, ela é um diálogo. Você tem que mostrar seu produto, tem que esperar uma volta, sem desesperar, tem que entender onde está a negociação. Ouvir, né? Você tem que ouvir, Principalmente você tem ouvir. que trocar. E isso serve para o posterior, fechando ou não, né? Então, assim, sempre vai ser esse diálogo, sempre tem que ter essa troca. Você Senão... deu um gancho agora, Vitor, que veio aqui. Eu falei, cara, nós não falamos disso quando a gente falou sobre A circuito jornada. do cliente, jornada do cliente. Tem cliente que tem que ser demitido, né? E a gente não tem coragem de demitir. Sim. Às vezes você começa a ter sofrimento com aquela experiência que você está vivendo e não está sendo bacana para você, não está sendo bacana para o cliente, você não consegue encerrar a jornada dele com você. E também precisa ter sabedoria e saber demitir também, né? Tem que saber tirar a pessoa Não só daquele ouvir o não, momento. nós também temos que falar não. Nós também temos Chegou que no meu saber falar o limite. não, exato. Esse cliente não é mais para... Olha, Exatamente. infelizmente, o que você está me pedindo eu não consigo compreender. Sim. Então, assim, nossa negociação para por aqui. Não, no e às sentido- vezes não é nem só isso. Passa por muitos processos abusivos Sim. que as pessoas não veem, né? Que está por trás de um monte de coisas, um monte de mensagens fora de horário, fora de Contexto. de contexto, né? Até escrupulosas, assim. E que às vezes a gente não consegue demitir o cliente. Então eu também ensino como que a gente faz para ter uma demissão assim saudável, né? Para você falar assim, porque a gente também não nunca quero pode... mais você na minha Não, vida. o problema não é você. Segue a sua vida. O problema não é É você, porque sou também é difícil, eu. porque a gente não pode fechar todas as portas. Às vezes, né, momentos das pessoas da vida e tal. Mas a gente tem que entender e se posicionar. Então é por isso que é porque bom a se gente tá ter te o afetando- autoconhecimento para você poder ter embasamento e postura para falar, cara, é aqui que começa, aqui que termina, né? Os limites, né? E esse não vale do mesmo jeito para o cliente que veio que não fechou com você. Às vezes não era mesmo para ser com você. Sim. Porque tem coisa que é livramento, né? Como eu disse. Exatamente. Eu quero só frisar uma coisa que você falou aqui, que na hora que você falou, eu falei, olha, gente, eu não tinha pensado por esse lado, mas gostei muito, eu vou frisar para que quem não frisou, frise. Isso que você falou agora da gente utilizar os nãos dos clientes, né? Para entender onde podemos melhorar os processos, isso é tão certo que, se você parar para pensar, quantas vezes no dia você tem a possibilidade, trabalhando com venda, né, de tomar nãos para chegar num sim, são muitas vezes. Muitas. E quantas vezes, de fato, você tem apenas um anjo salvador que vem e te conta o que você precisa? Zero. Então, o tanto de não que você recebe ao longo da sua jornada de trabalho, semanal, mensal, bimestral, são tantas oportunidades que você tem ali de ver aonde você pode melhorar um processo, que a gente tem que começar a olhar para esse não com esse olhar de aprendizado. De aprendizado. Porque esperar que um Tirar a amigo culpa. note, esperar que caia um livro que foi indicado, que um vídeo suba na sua timeline, você vai se ferrar. Não, e como a gente fala aqui no episódio, não há milagres. Não tem Então milagre. é isso. né? Usa toda oportunidade para Tem tentar receita reverter. pro bolo, né? E toda... não, e depende, né? Porque a gente falou que cada bolo pode ser de um sabor, pode ser de um Aham, jeito, pode ser de para um um cliente, jeito, pode ser de com casamento, copo, pode por ser de favor. aniversário, pode ser de copo, pode ser de tudo. Então, assim, você tem muita variável. E, além disso, o que você falou é interessante, porque se você for pegar cases de empresas grandes, de grande sucesso, todas elas tiveram muito mais não Do que do que sim. Aí, quando foi o sim, a emplacou. Coca-Cola vendeu... Esses dias eu estava passando, eu falei, cara, Ah. olha só, pra você vender, acho que 25 unidades no primeiro ano. Olha quem é a Coca-Cola hoje. Sim. Então, assim, Isso. quantos nãos ela levou, né, para chegar onde chegou? E é isso, a gente vai levar muitos nãos. Agora, entender e o que a gente vai fazer com o que o outro faz com a gente é muito mais importante do que o que ele fez realmente. Né? Então, Ou até mesmo o time, né? Por exemplo, assim, o cara que fundou o McDonald's, já tava com 50 e tantos anos. Então, assim, às vezes a gente acha que... Não é, mas se você correr atrás, tiver um objetivo, tiver um norte para onde você quer ir, e se preparar, conhecer, tal, você pode alcançar outros. Então, assim, não tem tempo, não tem a receita pronta, não tem nada. Mas se você quer, cara, é isso, é o game, né? Você É o tem game, que... Então, assim, exatamente. dá o reset lá e segue, né? O negócio não é o que você faz até o não, é o que você faz depois dele, né? Exato. Então, assim, uma vez É eu o que tava você fazendo faz uma com o que comparação... fizeram com você, né? Eu vi até uma comparação que o pessoal tava falando, tipo assim, dos aplicativos de GPS que você tem no carro, né? Cara, você tá vindo, você errou, tipo, putz, não deu certo. Ela não fica assim, meu Deus, porque você errou, porque você entrou. O cara falou isso, eu achei sensacional. Eu tô roubando isso de alguém que eu nem sei Tem hora de que quem ela é. podia falar, viu? Mas o que ela faz automaticamente? Cara, recalculando rota.
Beleza, cara. Gostei, Teve um problema? gostei. Teve Gostei da comparação. algum impedimento que você não foi adiante? Recalcular a rota e vou Cara, embora. para, né, na sua cabeça, recalcula a rota e continua. O que você não pode é ficar se lamentando. Então, assim, esse cara usou essa analogia, falou assim, cara, você nunca vai ver nenhum GPS ficar chorando. Ai, errei. Então, cara, segue. Recalcula a rota, se organiza, né? Porque Sim. ela é muito rápida, ela vai fazer isso. Mas, assim, você se organiza e continua vai. pro objetivo final. Então, assim, isso é importante pra gente Sim. chegar lá. Você recalcular a rota todo dia e toda hora. Toda hora. E Pra quantas quem vezes trabalha precisar. com venda, é o tempo inteiro. Às vezes você nem precisa levar o não, né? Você já tá recalculando sozinho a rota. Estratégias. Então, eu acho que é isso. A gente Estratégias. renasce Se ali tiver todo engarrafado, dia. eu vou pro outro lado. Tipo, né? É assim. É estratégia, exatamente. Gente, esse papo tá tão bom, mas já tá acabando. Ai, gente, eu juro, Keila, eu sabia que isso ia dar muito certo. Não sabia que ia dar tão certo. Gostei demais dessa Obrigada. conversa que a gente teve aqui. Espero que a gente possa ter a oportunidade de uma nova conversa, porque eu acho que não veio nem 50% do conteúdo aqui. Acho que tem muita coisa, mas a gente vai ficar no nosso tempo aqui pra gente poder também entregar um conteúdo Claro. que as pessoas sintam, né, prazer e vontade de ouvir, de anotar e de aprender. E em breve, Keila vai voltar pra cá também, gente, não importa. Exato. Eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui e aceitado o nosso convite, né? Mesmo com as intempéries que tivemos. Dizer que foi, como eu acabei de dizer aqui, mais do que eu tinha esperado. E eu sabia que você ia entregar bastante conteúdo pra gente. Fico muito feliz aí de estar trocando essas informações contigo. E te deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais, apresentar o teu trabalho, suas redes Venda sociais, para as pessoas poderem te encontrar e, além dessa 1 hora aqui, aprender um pouco mais com você. Bom, primeiro, obrigada, né? Para mim foi assim uma surpresa quando eu recebi a sua ligação. Eu fiquei muito lisonjeada, comemorei muito. Que eu acho que assim poucas pessoas sabem da minha história, né? Eu sou do varejo antigo mesmo, há muitos anos. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito focada em tudo que eu fiz, desde de muito novinha. Assim, meus pais são comerciantes, né? Então, eu venho da venda desde que nasci. Né? Eu nasci dentro do comércio. Então, a venda, para mim, ela está na minha veia. E eu não é porque eu sou nata, não. É porque eu aprendi vendo alguém fazer. Né? Então, hoje eu trago isso e eu falo o quanto é importante. Né? Hoje eu faço a minha mentoria. O meu Instagram é Keila, com 2 L's, _Paula. Infelizmente, para esse ano, a minha agenda está fechada. Não tem mais só ano como. que vem. Eu me lasquei nessa também. Mas para o ano que vem, a gente vai vir com um novo projeto também, que vai ficar super legal. A gente quer atingir outras pessoas, outros níveis também dentro da arquitetura. Mas eu sou uma pessoa super acessível. Né? Como eu falei no começo, eu trabalho também, eu tenho várias funções, né? Eu trabalho numa loja, que é a Casa Blanca, sou supervisora lá. Então, eu trabalho o dia inteiro lá, à noite eu dou mentoria, ainda sou mãe de um filho de 4 anos. Né? Então, você imagina quantos afazeres. Mas é isso, eu faço tudo com muito amor, tenho muita paixão pelo que eu faço e a mentoria, para mim, ela é um propósito de vida. Eu realmente faço porque eu amo e, às vezes, eu tenho que a minha mentorada tem que falar assim, olha... A Keila já deu o seu horário, porque eu preciso, se ela não encerrar, eu falo muito, já viu, né? Então é isso, obrigada. Foi um prazer estar com vocês e o que precisarem, eu estou às ordens. Maravilha, então. A gente que agradece. A gente agradece. Novamente aqui, esse episódio é um oferecimento do estúdio Sou Mais Estiloso. Lembra de seguir o nosso canal para a gente poder levar este conteúdo maravilhoso aqui que a gente está entregando para vocês, para mais pessoas. Ativa o sininho. Não guarda para você, Deixa o joga para like. frente. Deixa o like. Deixa o like. Comenta aqui e leva essa ideia mais para frente. Lembra sempre que lá no nosso Instagram a gente tem um link de acesso a todas as nossas redes sociais e também ao Universo Drive, que é a nossa plataforma onde tem conteúdos gratuitos disponíveis lá para você poder baixar. Então, propostas de orçamentos, projetos de contrato, para que você possa ter aí Template, um início para poder começar, já que você não está sabendo das coisas. E no mais, você pergunta aqui ou procura Ou vem Keila. mentorar comigo, ó. E aí você vai refinar o seu processo aí, eu garanto que você vai longe. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Até Até a a próxima. próxima. Maravilha.